Bom, eu falei no bloco anterior que aprendendo, entendendo a biologia do vírus, é que a gente vai conseguir trabalhar em função de combater a pandemia. Entendendo a biologia do vírus, a gente consegue entender passo a passo de como ele escraviza a célula, como ele faz a célula trabalhar, o que ele faz em cada momento, a gente pode ir tentando produzir medicamentos ou vacinas que vão atuar em cada um dos passos. Mas também a gente pode produzir vacinas trabalhando em cima da forma como o nosso sistema imune vai reagir a essas proteínas ou essas partículas do vírus. A gente tem uma centena de grupos diferentes tentando produzir vacinas no mundo contra o SARS-CoV-2. Essas vacinas, elas estão atacando formas diferentes e áreas diferentes. Quando a gente for ter aula de sistema imune, nós vamos voltar a falar de coronavírus. E nós vamos ver como que isso funciona dentro do nosso sistema imune para poder reconhecer esse vírus e produzir células de defesa, células de memória, anticorpos, para poder estar combatendo isso e como a gente manter isso. Nós vamos tratar isso daí na aula de sistema imune. Os que têm sido feitos para poder tentar conseguir medicamentos e vacinas, em especial agora aqui vacinas, eles estão trabalhando nas seguintes frentes. Ou estão colocando o vírus enfraquecido, e o vírus é enfraquecido entrando na célula. Vai ser reconhecido por células de defesa, produzindo anticorpos e células de memória, ou seja, ele vai ser reconhecido pelos leucócitos, vai ser reconhecido pelos linfócitos, produzindo células de memória ou produzindo anticorpos. Se o vírus ele entra enfraquecido, ele consegue gerar essa resposta imune, gerar essa imunidade, sem gerar uma infecção, sem gerar a doença que o SARS-CoV-2 consegue provocar, vírus enfraquecido. Agora, se você tem o vírus inativado, ele não vai realmente atuar, ele não tem como fazer nada, mas ele dentro do organismo vai gerar uma resposta imune do mesmo jeito, vai ser reconhecido por linfócitos que vão produzir células de memória, vão produzir anticorpos e vai gerar uma imunidade para quando você tiver contato com o SARS-CoV-2 de verdade, né, realmente ativo, virulento, o seu organismo já está preparado para poder responder. Porque se ele atua de forma tão rápida, o seu corpo não vai dar conta de combater a doença se ele tiver um contato pela primeira vez. Por isso, tantas pessoas ficam doentes. Se você já teve um contato com o vírus ou com partes dele, como as vacinas são o caso, ou enfraquecido, ou inativado, ou partes diferentes do vírus, se você já teve contato com isso, o seu organismo cria resistência sem ter tido o vírus virulento em você. E se ele vai criar resistência, as células de defesa vão estar ali preparadas, na hora que tiver contato com o vírus completo, você já está preparado, você combate, o seu corpo vai reagir e você não vai nem perceber. As vacinas, elas têm trabalhado, como eu falei, em frentes pensando em vírus inativado, vírus enfraquecido, tem algumas vacinas trabalhando com vetores virais também, colocando ali dentro também ácidos nucleicos, certo? Colocando o próprio RNA do vírus, colocando partes dele ali dentro para poder gerar uma resposta imune também, ou principalmente, a maioria, estão trabalhando colocando partes do capsídeo do vírus, proteínas ali, que vão ser específicas, e aí o seu organismo vai criar um reconhecimento, uma célula de memória, vai criar uma memória imunológica para aquelas partes do vírus que foram colocadas ali dentro, e cada vacina está atacando da sua forma, para poder estar preparado para quando o vírus vier, você conseguir responder. E a doença? E a doença em si, a Covid-19? Gente, vamos voltar a falar então sobre a ACE2, a enzima conversora da angiotensina. Gente, a ACE2, ela vai converter a angiotensina ativa numa angiotensina inativa. E isso vai fazer baixar a pressão. Isso naturalmente no nosso organismo. Indivíduos hipertensos têm mais angiotensina, então precisam de muita ACE2. Só que a ACE2 é justamente a proteína
que o coronavírus, que o SARS-CoV-2 usa para poder entrar e invadir a célula. E quando ele se associa a ACE2, nas células dos tecidos onde expressam essa ACE2, onde elas estão na membrana das células, e não são todos os tecidos do corpo, mas nas células, nos tecidos onde tem células que têm essa ACE2, que é onde o coronavírus vai conseguir entrar, o SARS-CoV-2 vai conseguir entrar, quando ele se associa com a ACE2, ele inativa. Se ele inativa a ACE2, está diminuindo a ACE2, a pressão do indivíduo sobe. Se a pressão do indivíduo aumenta, você já começa a ter e entender algumas das complicações que a Covid-19 está provocando. Outra coisa, as vias aéreas superiores, essa região, certo? Boca, nariz, garganta, isso aqui, tem uma quantidade grande de ACE2 nas células. Isso explica por que o vírus consegue ser tão eficiente para poder infectar a gente nessa região, ok? E à medida que ele se multiplica aqui, por que a gente propaga, espalha isso tão facilmente, falando, tossindo, espirrando? Porque ele está se reproduzindo aqui, escravizando as células dessa região e gerando cópias novas deles que vão sendo secretadas, vão saindo dali e a gente consegue espalhar isso. Ok? Só que tem outro detalhe. Os alvéolos pulmonares são riquíssimos em ACE2 também. A gente tem também lá dentro dos pulmões ACE2 sendo expressa em grande quantidade. Então eu tenho tanto facilidade para o SARS-CoV-2 entrar nas vias aéreas superiores quanto nas inferiores. Agora olha só, os coronavírus humanos conhecidos que provocam resfriados comuns, estou falando de MERS-CoV, o SARS-CoV, por exemplo, os coronavírus que provocam resfriados comuns, eles infectam o trato superior com muita facilidade, certo? O MERS-CoV e o SARS-CoV, eles têm mais dificuldade de infectar o trato inferior, só que eles conseguem infectar com mais facilidade os alvéolos. O SARS-CoV-2 reuniu as características desses coronavírus que infectam o trato superior com as características do coronavírus que infecta o trato inferior. Então ele consegue ser eficiente em infectar as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Por isso que tão rapidamente nas pessoas que não conseguem combater e ficar sem sintomas, a maioria fica sem sintomas, porque o próprio organismo consegue combatê-lo. Mas as pessoas onde ele consegue ser eficiente para infectar, ele consegue ir fundo, infectar as vias aéreas superiores e comprometer rapidamente os pulmões. Bom, a ACE2, ela também é expressa, além dos pulmões, no coração, rins e intestino. Então isso dá para poder explicar também alguns dos outros sintomas que estão aparecendo e sendo reportados nessa pandemia, que estão afetando também rins. Tem alguns casos descritos de falência renal, tem casos de diarreia sendo descritos, isso tudo porque você tem essa proteína ACE2 em todas essas regiões. Então o SARS-CoV-2 consegue invadir células em todas essas regiões. Vias aéreas superiores, inferiores, coração, rins, intestino. Então faz sentido os sintomas que a gente tem visto serem vasculares, pulmonares e até diarreia. Porque é onde as células têm essa fechadura que o vírus tem a chave e ele consegue entrar. Ok? Só que tem um detalhe. O SARS-CoV-2 também consegue entrar em neurônios. Nós temos ACE2 também em neurônios. Isso explica um pouco de alguns sintomas relacionados ao sistema nervoso central que têm aparecido e sido descritos por aí. Sabe, a perda do paladar? Isso pode estar explicado porque o coronavírus consegue, o SARS-CoV-2 consegue infectar, inclusive, neurônios e afetar o sistema nervoso central. Tá, diante disso tudo, nós estamos falando de um vírus que vai acabar com toda a população do planeta? Não! A maioria da população não vai ter nem sintoma, ou seja, o próprio organismo consegue dar conta de combater a infecção. Só que existe um percentual de indivíduos que não vão dar conta de combater a infecção com SARS-CoV-2 e por essas características específicas dele, essas pessoas que não conseguem dar conta de combater e nem vão apresentar, que não conseguem dar conta de combater e aí passar desapercebido, essas pessoas
vão ter uma evolução rápida da infecção. Não conseguiram combater, ele infecta as vias aéreas superiores, infecta os pulmões, ele consegue espalhar para todo o corpo, ele vai lá para o intestino, ele infecta neurônios, e por isso que o que a gente vê descrito nos casos é de uma evolução rápida, quando o caso se agrava. E tem uma outra pergunta que tem sido feita também, é que dá para pegar de novo? Dá para ter uma reinfecção? Vamos lá. Estudo feito com macacos mostraram que o SARS-CoV-2, o nosso coronavírus da pandemia agora, que o SARS-CoV-2, macacos conseguiram manter uma imunidade contra ele por 28 dias após a infecção. Quanto tempo essa imunidade vai durar além de 28 dias? Não tem nenhum trabalho falando isso ainda. Pelo menos até ontem não tinha nenhum trabalho demonstrando isso. Ok? Quanto tempo mais vai durar essa imunidade? A pessoa já pegou o SARS-CoV uma vez? Daí 1 mês, 2 meses ele pode pegar de novo? Não sei. Ah, mas então por que esses cientistas que estudaram isso daqui pararam nesse estudo com macacos só em 28 dias? Por que não continuaram, gente? O vírus foi descoberto em dezembro. Começaram a estudar em janeiro. O mundo começou a estudar em fevereiro, mais intensamente de fevereiro para março. Nós estamos no início de maio. Já é uma tremenda de uma evolução, a velocidade com que as informações estão chegando. Já é fantástico o tanto de conhecimento que se obteve sobre um organismo que foi conhecido em dezembro. Ok? O estudo simplesmente não foi mais do que 28 dias, porque não tinha dias para poder seguir aqui. O estudo vai continuar, certo? Está continuando. Só que a publicação que foi feita em 28 dias foi o seguinte: o macaco conseguiu preservar a imunidade por 28 dias. Mas não tem como afirmar ainda. Outra coisa, concentrações, a gente pode fazer analogias então aí com os vírus parentes deles, que são os próximos ali. Concentrações de anticorpos contra o SARS-CoV, aquele que tem 80% de similaridade, que é o SARS-CoV humano, a concentração de anticorpos contra ele caíram pra caramba, significativamente ao longo dos 3 primeiros anos aí, de estudos de infecção com o SARS-CoV. Só que essa queda, o tanto que caiu, é suficiente para ainda assim manter um indivíduo que foi infectado pelo SARS-CoV imune a uma nova infecção de SARS-CoV ou ter sintomas mais leves. Essa resposta ainda não foi obtida. E nós estamos falando de um vírus parecido, muito parecido. Provavelmente as coisas vão funcionar do mesmo jeito. Mas a imunidade contra o SARS-CoV ao longo de 3 anos caiu, mas ainda não sabemos se ela é suficiente para poder manter essa imunidade por mais tempo. Então, se o SARS-CoV-2 for igual ao SARS-CoV, por exemplo, a imunidade vai caindo. 28 dias lá do macaco, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai caindo. O quanto a produção de células de memória, a presença de células de memória para a produção de anticorpos de reação rápida, quando o vírus entrar em contato com você de novo, o quanto isso vai ser eficiente para poder te manter imune e por quanto tempo, ainda não sabemos e não tem como acelerar essa informação. Porque só o tempo para poder dar essa resposta. Vacina está sendo produzida, ok. Medicamentos estão sendo pesquisados e tentando produzir, ok. Como isso vai funcionar na humanidade, só o tempo vai responder. Não dá para poder pular etapa em relação a isso. Outra coisa, gado, cães, gatos, galinha, a bicharada toda, tem coronavírus que infecta também, ok? E eles não permanecem imunes por muito tempo depois que esse coronavírus passou a infecção por eles. Se for igual, a nossa imunidade natural não vai durar muito tempo. Se for diferente, pode ser que tenhamos uma imunidade maior para quem já pegou o vírus, já foi infectado uma vez. Ok? Gente, nós estamos diante de um ente. Lá no primeiro módulo que eu falei sobre vírus, eu chamei de ente. Nem estou chamando de ser vivo. Nós estamos diante de um ente novo, que acabou de chegar no planeta. E este ente novo está sendo estudado pelo mundo inteiro.
cientistas de áreas completamente diferentes, não são só virologistas, de áreas completamente diferentes, concentraram seus esforços em entender esse organismo, entender a infecção, entender a doença, entender como é a resposta imune, entender tudo. O conhecimento foi gerado, esse conhecimento gerado já está sendo usado para poder produzir reações, respostas e o combate à doença. Tudo no intervalo de 4 meses, 5 meses, muito pouco tempo. Ok? Então, a gente está diante de um ente novo, mas com uma resposta mundial contra ele. É uma guerra contra esse agente, velocidade de informação vindo muito rápido, o conhecimento da biologia dele está permitindo gerar todas essas respostas, e nós vamos ver o que as próximas semanas e os próximos meses vão trazer de informações, de resultados dessas pesquisas, para a gente poder combater a Covid-19. Ok? Até a próxima, pessoal.